Não tem muito o que dizer, né? Pelo título aí do vídeo você já viu que a gente vai conversar sobre isso, que tá todo mundo falando, mas que no fundo ninguém entende muito bem o que tá acontecendo, que tem um tanto de gente com medo, mesmo sem fazer ideia do que tá acontecendo. Então eu tô aqui para explicar, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ai, já ia me esquecer. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá? Você tá um pouco receoso? Tudo bem, meio mundo, o mundo todo tá com você. Mas agora sim, vamos ao que interessa então, depois da vinheta. A gente está vivendo normal, enquanto isso uma crise bancária engole o cenário internacional. Caraca, será que é um flashback? É o começo de uma onda avassaladora como lá em 2008? Vai atingir todo mundo? São muitas as perguntas, eu sei disso. Então, para facilitar a nossa vida, a sua, a minha, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Você vai conseguir ver direitinho as marcações, as divisões, aí na barrinha do tempo. É só se arrastar. Se quiser pular para alguma parte específica, você fica à vontade. Porque primeiro a gente vai mergulhar na crise de 2008. Depois explicar o que está acontecendo agora para então entender se a história vai ou não se repetir. I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Para Street. começo de conversa, então, o que foi a crise de 2008? Para a gente falar da crise de 2008, a gente precisa olhar para os anos 90. Para os anos 90 lá nos Estados Unidos, aquele momento do boom econômico. O país crescia sem parar. Ali, quando vira os anos 2000, estoura a bolha das .com, a bolha da internet. Brum! Muitas empresas quebram, bilhões e bilhões vão pelo ralo. O governo corta as taxas de juros para tentar então reverter, amenizar a situação. Mas não adiantou não. Ainda por cima, logo em seguida, vieram os ataques, os atentados do 11 de setembro. Essa enxurrada de eventos catastróficos abalou uma economia que vinha numa linha crescente, ascendente. Então, para passar por cima dessas ameaças, o governo norte-americano decidiu afrouxar ali a política monetária, saber que precisava de dinheiro rodando para manter a economia aquecida, normalmente. Então, soltou a corda mesmo, passou a incentivar ainda mais a concessão de crédito. Mesmo quem estava desempregado, não tinha renda, não tinha patrimônio, mesmo essas pessoas conseguiam ser aprovadas pelo banco para receber um financiamento, um crédito. Ainda elas podiam dar a própria casa como garantia para vários empréstimos. Pegavam dinheiro para financiar uma casa e davam essa própria casa, que ainda não tinha nem sido paga, como garantia do empréstimo. Esse tipo de crédito ficou conhecido aí como subprime, um empréstimo de segunda linha. E o volume de financiamento desse tipo era muito, muito grande. Ó, Julia, mas não chega uma hora que não dá mais para conceder crédito? Que o banco chega no limite dele? Mas a gente tinha aí a atuação de 2 importantes instituições, a Fannie Mae e Freddie Mac. Elas concediam liquidez, compravam títulos hipotecários dos bancos, abrindo espaço no orçamento deles, o que fazia com que cada vez mais esses bancos emprestassem dinheiro. E foi assim, eles emprestaram. E quanto mais as pessoas compravam, para você entender, mais as casas valorizavam, oferta e demanda. Então hoje eu, sem dinheiro mesmo, que o quinto dia útil não chegou ainda, ô Pedro, não, mas voltando ao assunto, desabafo, né? Então hoje eu, sem dinheiro, consegui um financiamento para bancar uma casa avaliada ali na casa dos $200 mil. Tava todo mundo fazendo isso, então as casas estavam ficando cada vez mais caras, porque estava todo mundo comprando casa. Consequentemente, essa casa avaliada em 200 mil, daqui a alguns anos, valeria 600 mil. Com isso, eu conseguiria pagar o meu financiamento e ainda ia ter adquirido um bem. Um bem que, pelo andar da carruagem, valeria muito, e muito, muito daqui a pouquíssimo tempo. Assim, então, muita gente começou a comprar casa adoidado. Tinham desempregados comprando 3, 4 imóveis. E não só isso, tá? Como eles pensavam assim, essas casas vão valorizar, vai dar para eu pagar o financiamento e ainda vai sobrar um dinheirinho. Então, os empréstimos começaram a ser usados não só para comprar casas, mas para consumo no geral, para usar ali no dia a dia.
Tudo que você imaginar eles estavam comprando com esse dinheiro. Afinal, agora eu tenho um bem na mão. Se eu estiver endividada, é só vender essa minha casa aqui pelo triplo do preço que eu paguei e pagar minhas dívidas. Tem muita gente querendo casa, vai ser fácil comprar. E ao mesmo tempo, o que os bancos faziam? Montavam uns pacotões de títulos, os CDOs, que misturavam essas dívidas de alto risco dessas pessoas que não podiam pagar com dívidas de baixo risco, daqueles clientes que tinham boas pontuações, sabe? Como é que funcionava? Quando os norte-americanos que tomavam, então, esses empréstimos, quando eles pagassem o valor que estavam devendo, o dinheiro ia para quem comprou o CDO. E esse dinheiro mais o valor dos juros. E um porém importante, como eu disse, ninguém é maluco aí de investir num negócio que você sabe que não vai dar certo, que vão dar calote. Aí é que tá. Quem estava comprando esses papéis não sabia exatamente quais os tipos de dívidas tinham naqueles pacotes, mas parecia ser um bom investimento, sabe por quê? Porque grandes empresas de classificação de risco classificavam esses investimentos como de alto nível, com baixo risco e um bom retorno, até que os devedores não pagaram o que estavam devendo. E como esses investidores que compravam esses papéis eram de todo o mundo, aconteceu um efeito dominó no mercado global. Mas se a economia está vindo aí de vento em popa, por que é que eles não pagaram? É que os valores dos imóveis de fato estavam valorizando, mas atingiram um pico em 2006. Depois começaram a despencar. Como tinha bastante dinheiro circulando, os juros que vinham subindo desde 2004, então encareceram o crédito. Casas caras, mas crédito alto, ninguém mais queria comprar casa. Ou seja, a oferta de casa passou a ser maior que a demanda. O que você acha que aconteceu? Forçou as pessoas a baixarem o valor dos imóveis. Daí, se eu comprei uma casa por 200 mil, contando que eu pagaria o financiamento, porque eu ia conseguir vender ela aí por 600 mil, só que agora, na verdade, minha casa só vale 100 mil, como é que eu vou pagar minha dívida? Eu não vou. E dá-lhe inadimplência, mais dívidas, menos crédito, economia desaquecida. E se tem menos dinheiro girando, menos se compra. Se antes o Zezinho ali da venda vendia 20 mil por mês, agora as pessoas não podem comprar tanto assim na vendinha dele. A renda do Zé cai para 5 mil. Se menos se compra, menos as empresas lucram, mais gente vai para a rua. E às vezes, mesmo com as demissões, empresas não aguentam, fecham as portas. Foi o que aconteceu. Falando em fechar as portas, a crise de 2008, como você bem sabe, ficou marcada ali pela falência do tradicionalíssimo banco Lehman Brothers. Com a inadimplência generalizada, vários outros bancos quebraram no país. E demorou muito para os Estados Unidos saírem dessa. Aliás, como foi uma crise global, muitos países até hoje não recuperaram o índice de emprego que tinham ali antes de 2008. Os Estados Unidos, de um jeito ou de outro, demoraram, mas se recuperaram. Para combater a onda de quebradeira dos bancos, na época, o que o governo fez? O Congresso norte-americano foi lá e injetou um montão de dinheiro na economia, comprando todos esses CDOs, aqueles títulos podres ligados às hipotecas subprimes, o que inclusive aumentou muito a dívida dos Estados Unidos. E no fim das contas, é importante dizer que as pessoas de fato compraram ilusão, porque adquiriram bens que tiveram os valores inflados artificialmente por uma concessão de crédito muito fácil. As pessoas compraram ilusão, mas quem pagou a conta foi o governo. Pagou a conta que ele mesmo criou ao afrouxar ali a política econômica dessa forma. Era fato, era insustentável. Uma hora esse sistema ia colapsar. E colapsou, foi traumático. Por isso, os fantasmas da crise de 2008 ainda vagam por aí, assustando uma outra entidade, aí a entidade de mercado, e principalmente as pessoas que sentiram na pele. Quebraram, não tinham o que comer, foram mandadas embora. E esses fantasmas, então, nos trazem o dia de hoje. Órgãos reguladores assumiram o controle do Silicon Valley Bank, o principal financiador de startups de tecnologia nos Estados Unidos. É a maior falência de um banco americano desde a crise financeira de 2008. Mais um banco foi fechado pelos reguladores financeiros dos Estados Unidos. O Signature Bank tem sede em Nova York e vem enfrentando uma série de pedidos de resgate dos seus clientes desde a última sexta-feira. As ações do Credit Suisse operavam em queda livre nesta quarta-feira, depois de seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, anunciar que não vai apoiar a instituição com o aumento da participação no capital.
O título do segundo maior banco da Suíça chegou a desvalorizar 30% e estabeleceu uma nova mínima histórica de R$1,56. Agora, a notícia do momento nessa crise bancária americana é uma ação inusitada envolvendo 11 grandes bancos do país. Por quê? Porque eles fizeram uma espécie de vaquinha para juntar 30 bilhões de dólares e ajudar essa instituição financeira, que é a 14ª no ranking americano, o First Republic Bank, que é um banco que tem passado dificuldades, assim como outros pequenos e médios aqui dos Estados Unidos. 2023, você viu, não é mole não. E eu acredito que você também esteja incluído nisso aqui, porque o mundo todo assistiu em choque à quebra do SVB, o Silicon Valley Bank, o principal banco das startups. O SVB tinha como foco o mercado de tecnologia, tendo clientes como principalmente startups ali do Vale do Silício, techs de outros países que captavam recursos nos Estados Unidos, com investidores ali do setor, inclusive algumas brasileiras. E olha, de acordo com a CNN, só para te dar um dado aqui para a conversa ficar mais interessante, o SVB foi responsável por financiar quase metade das startups americanas, essas startups de tecnologia e saúde. O bicho tinha sua importância, tá? E o que aconteceu? Ele não faliu por um motivo específico, mas por uma combinação de fatores. Os principais, como eu disse, era o principal banco das startups. Mas, nos últimos tempos, as ações de empresas de tecnologia começaram a cair muito, despencar, o que afetou diretamente o SVB. A gente também tem nessa equação a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed elevou as taxas para combater o avanço da inflação. Daí que, com o aumento rápido das taxas de juros, o valor dos títulos do Tesouro Americano despencou. E o banco, então, entrou em prejuízo. Então, ali no dia 8, o SVB anunciou que vendeu grande parte desses títulos, mas que a negociação resultou num prejuízo. Opa, pera lá, luz amarela, sinal vermelho. Arriscado isso, hein? Você não acha? Então, no dia seguinte, com baita medo, os clientes que também acharam isso arriscado foram lá sacar o seu dinheiro do banco. Num dia só, as retiradas chegaram a 42 bilhões de dólares. Com os saques, a desconfiança, as ações do banco despencaram, levando junto papéis de outros bancos. Porque com esse cenário, desvalorização de um baita banco desses, adivinha quem é que apareceu? O fantasma de 2008. Os investidores estavam com medo de uma nova crise, o que provocou então uma queda em todo o mercado. Daí, 2 diazinhos depois, no dia 10, o SVB já não tinha dinheiro nem mais para pagar os próprios clientes. E foi então fechado pelos reguladores. A partir daí, o pânico, você imagina, tomou conta. O Signature Bank, um outro banco, passou a receber uma enxurrada de resgates de depósito. Tava todo mundo com medo. Daí ele também ficou sem dinheiro, sendo fechado logo em seguida no dia 12. Mercado instabilíssimo. O mundo sem piscar os olhos. Dia 15, outro banco em crise, só que dessa vez na Suíça. As ações do Credit Suisse despencam depois do principal acionista do banco dizer que não faria nenhum novo aporte. Em meio já a toda essa instabilidade do mercado, a desconfiança em relação à saúde financeira desse banco derrubou então as bolsas em todo o mundo. Olha lá de novo, fantasma de 2008. Seguindo o mesmo script, em meio ao mercado instável, mais um susto nos Estados Unidos. Os principais bancos se juntam para salvar o First Republic Bank. Tá, Julia, você já falou de 2008, já falou da crise atual, mas no fim das contas, o que o cenário de 2008 e o atual tem em comum? Nada, fim de vídeo, muito obrigada pela companhia, sacanagem. Vou falar. De uma forma geral, aí, os analistas de mercado não acreditam que a atual crise seja tão generalizada como a de 2008. Mas, como bem citou o próprio Credit Suisse ao falar dos possíveis paralelos com 2008, a história não se repete, mas ela rima. Isso porque a gente consegue traçar alguns paralelos. Todas as vezes, por exemplo, que o Fed sobe juros, algum setor que estava muito alavancado é fortemente impactado. Foi assim na crise do México em 94, com o fundo LTCM em 98, com a bolha da internet nos anos 2000 e finalmente em 2008. E agora a gente tem também uma forte alta dos juros. E uma grande preocupação, um grande ponto a ser temido é o aumento repentino nas taxas de inadimplência, que mexeria com toda a cadeia da economia. Mas hoje a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos ela segue baixa.
a economia está robusta. Não existe uma grande imagem assim para a gente ter esse aumento tão louco nas taxas de inadimplência. Pelo menos não é o que parece, né? Não parece esse caso. Falando no que não parece, existem outros pontos que indicam para a gente que a crise de 2008 não deve se repetir. Olha só, hoje os bancos americanos globais têm uma regulação muito mais restritiva, que foi aprovada inclusive depois da crise de 2008. Isso torna o sistema financeiro muito mais confiável, mais seguro do que naquela época. E isso nos leva também a um outro ponto. Existiram reformas estruturais no setor financeiro depois de 2008, não só nas instituições que implementaram regulamentações mais restritivas, mas também aconteceu um movimento parecido vindo do próprio Estado. Por exemplo, entrou em vigor a Lei Dodd-Frank, um calhamaço, uma lei de 2.300 páginas, voltada principalmente para os grandes bancos. Ela gerou um arsenal de normas, muitas e muitas normas aí para evitar um colapso parecido, evitar excessos do setor financeiro. Entre as normas, para você ter uma ideia, um exemplo aqui, ela obriga os grandes bancos a se submeterem todos os anos a testes que medem a resistência deles a possíveis crises financeiras. Ou seja, hoje a gente tem em mãos muito mais exigências regulatórias para os bancos do que lá em 2008. Tudo bem, né, que o nosso atual cenário também pede isso, porque afinal de contas a gente tem possibilidades infinitas por conta da tecnologia e tudo mais, mas de qualquer forma existe sim uma regulação maior. Mais um aspecto interligado a todos esses: em 2008 todas as instituições financeiras, todas foram impactadas, mesmo as que conseguiram sobreviver. Hoje a gente já vê uma robustez aí dos grandes bancos que estão inclusive ajudando os pequenos, enquanto os pequenos e médios sofrem mais porque foram pegos pela desaceleração do setor de tecnologia, alto dos juros, não tem tanta robustez assim. Um outro sinal de que a história não é a mesma, a velocidade. Dessa vez, os sinais de alerta, a escalada da crise nesses bancos, a velocidade com que os bancos quebraram, tudo isso foi muito rápido. Em questão de horas, por exemplo, o SVB quebrou. Mas as respostas para evitar uma quebradeira generalizada foram tão rápidas quanto. Por exemplo, logo que o SVB faliu, o governo dos Estados Unidos se pronunciou garantindo todos os depósitos de todos os clientes dos bancos em intervenção. Isso ajudou a estancar a crise de confiança e evitar um efeito cascata, tranquilizando os clientes de outros bancos e evitando que eles fossem lá sacar o dinheiro deles. E essa foi só uma das respostas, tá? Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de ferramentas para lidar pontualmente com essas crises. É muito mais fácil a gente medir a instabilidade, traçar previsões, traçar planos de emergência, nos protegermos. Portanto, é pequena a probabilidade desse colapso desencadear uma crise bancária mundial. De qualquer forma, a economia americana, principalmente a americana, vai sentir os efeitos indiretos desse momento, o que inclusive reforça a expectativa de recessão. Mesmo que numa proporção muito menor, né, do que aquela que a gente viu em 2008. Mas, se desencadear uma crise como a de 2008, tu não me cobra não, que eu deixei aqui a possibilidade em aberto. Mesmo que seja uma possibilidade muito pequena, eu deixei, hein? Não vem me cobrar não. Credo, Deus o livre, que jeito horrível de me despedir, né? Mas agora eu tô indo nessa. Muito obrigada pela companhia e a gente sempre se encontra.